Bom, essa daqui o senhor já falou um pouco lá atrás. Podemos, Pula. eu vou pular ela, porque tem a ver com, se o novo céu tem a ver com o jardim do Éden, tudo como parece. Mas a seguinte pergunta, na sequência nós temos a pergunta: foi Deus quem criou o mal? Questão da Teodiceia aí, né? Teodiceia. Uhum. Se sim, por quê? Se não, quem foi? Certo. Tá fácil essa. Não, essa é mais uma daquelas, né? Parece que todos os mistérios do cristianismo hoje estão sendo expostos aqui, né? Perguntados. Ai, ai. Isso. Você vai encontrar teólogos de certo renome que eles vão dizer que, de uma forma ou de outra, quer seja de maneira direta ou indireta, o mal não estaria no mundo se não fosse pelo desejo de Deus. E eu vou nessa linha. Uhum. De uma maneira que eu não sei como, o mal está no universo bom que Deus criou, de uma maneira em que Deus não é o seu autor e Ele mesmo não é tentado por esse mal. Então, isso porque a Bíblia nunca atribui o mal a Deus, ao contrário. A Bíblia diz que Deus se revolta com o mal, que Deus detesta o mal, que Ele não pode ser tentado pelo mal, que Ele vai punir todo o mal, que o mal sempre é colocado na porta dos anjos caídos, Satanás principalmente, e dos homens, e da raça humana, Adão e Eva. Então, sempre a Bíblia atribui o pecado e as consequências aos seres morais que Deus criou e que se rebelaram contra Ele. Mas, é claro, a própria Escritura, toda clareza, fala que não existe absolutamente nada que não tenha sido por decreto de Deus. Então, o mal existe porque, de uma forma ou de outra, Deus permite ou quis que o mal estivesse no mundo, mas Ele fez isso de uma maneira que Ele não pode ser chamado de o autor do mal. A questão toda, Marcos, é que a gente está lidando com um ser que é muito, muito maior do que nós. Quando a gente tenta entender Deus como se fosse um homem, a gente vai ter problemas. Sim. Mas Deus é de tal forma que Ele consegue fazer isso sem que haja contradição nele. Como a gente não sabe. Porque humanamente falando, é impossível Deus ser soberano e o homem responsável. Né? Humanamente falando, é impossível. Não tem como fazer isso, é um paradoxo. Mas estamos falando de um ser tal que ele é capaz de fazer aquilo que para nós humanos não tem sentido, não bate na nossa cabeça. E aí é que está o grande apelo do cristianismo. O cristianismo nunca procurou apresentar uma razão para quem é Deus ou motivo para o que Ele faz. A Bíblia já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não procura apresentar quem é Deus, quem criou Deus, de onde Ele veio, quanto tempo Ele existe, nada. Já começa apresentando Deus. Ele existe e Ele criou os céus e a terra. Ele é o cartão de visita de Deus. Gênesis 1, Ele é o Criador, Senhor absoluto. A Bíblia não tenta explicar determinadas coisas, não é uma religião racionalista. Quando você tenta racionalizar, você vai acabar caindo nos extremos e nos erros que aconteceram durante a história da igreja, quando as pessoas tentaram achar uma explicação filosófica, racionalista, para aquilo que a Bíblia não explica. E é, por exemplo, uma questão como essa daí. Nessa linha, essa teologia do processo, ela então seria ela voltando lá atrás e querendo explicar Deus de uma certa forma agora? Sim, a teologia do processo é exatamente uma dessas tentativas racionalistas que está mais relacionado com aquela pergunta que foi feita antes. Diz que Deus evolui e progride junto com a natureza. É uma tentativa de combinar a teoria da evolução, não somente aplicada à questão das origens, mas também ao andamento do universo hoje. O universo está numa constante evolução e Deus evolui juntamente com o universo.
Então Deus não é um ser imutável, estático, mas é um Deus que está aprendendo, né? É um Deus que se arrepende, é um Deus que aprende com seus erros, é um Deus que fica inventando coisas novas e tudo mais. Essa é uma chamada E teologia eu do fico pensando processo. que um erro, talvez, agora ouvindo o senhor falar, é que quando a pessoa quer desassociar a questão do mal de Deus, ela começa a ir por esse caminho, né? Ah, por que o tsunami destruiu tudo? Isso. Agora aí já é uma outra explicação que é chamada teologia relacional ou teísmo aberto, que para resolver e salvar a cara de Deus, né? Limpar a barra dele? Para limpar a barra de Deus, diz que Deus não conhece o futuro. Por isso que Deus não pôde evitar a queda do homem, porque ele fez o teste, mas ele não sabia o que Adão ia fazer. Então, catástrofes naturais ou grandes tragédias que acontecem, por exemplo, essa pandemia, né? Isso aí pegou todo mundo de surpresa, inclusive Deus, porque Deus não conhece o futuro. Deus não conhece o futuro. Então, as pessoas quem primeiro trouxe isso foram os socinianos no século XVII. O tio e o sobrinho, os dois socinios, eles vieram com essa ideia de que Deus não conhece o futuro, a onisciência de Deus é limitada. E aqui, nos nossos dias, quem pegou essa ideia foi pastores como o Ricardo Gondim, não é? E alguns outros que começaram a seguir, mas isso foi uma onda que teve e depois já caiu de moda, né? Isso de que Deus não conhece o futuro. Porque até quem não é calvinista ou reformado sabe que é um absurdo. Deus conhece o futuro, né? Mesmo os nossos irmãos arminianos, né, queridos irmãos, eles não negam que Deus conhece o futuro. Claro que conhece.